Nós já estamos de volta com o programa SBT Comunidade. Agora ligados com a região norte do estado de Mato Grosso, Sinop e toda a região norte do estado. Muito boa tarde, muito obrigado, uma feliz semana a vocês. Região do Médio Norte, São José do Rio Claro, a região aí de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, muito obrigado. Obrigado também Rondonópolis, Primavera do Leste, Paranatinga, toda a região sul e sudeste. Nós estamos recebendo nesta tarde a presença pela primeira vez aqui conosco do Dr. Marco Aurélio Bertulho, ele que é o secretário de Saúde do estado de Mato Grosso. Dr. Marco Aurélio conosco aqui, muito obrigado, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Prazer é meu. Bem, sem dúvida nenhuma, o senhor passa a ser, nesse momento, a figura talvez mais importante da administração do governador Pedro Táxi, por conta de ocupar hoje a pasta dita por ele ser a prioridade número 1, que é a saúde. O senhor fez parte da equipe de transição durante praticamente 60 dias ou um pouquinho mais. Tiveram a oportunidade de vasculhar, quando permitido, algumas gavetas que se encontravam abertas. Outras, obviamente, fechadas, mas o senhor vai abrir daqui para frente. O senhor tem experiência na área sanitarista, é engenheiro sanitário, é engenheiro de segurança no trabalho, mestrado em avaliações políticas e programas de saúde. Experiência não lhe falta. O que foi encontrado e qual a avaliação que o senhor faz hoje para o estado de Mato Grosso da saúde mato-grossense? Boa tarde, Guinelo. Boa tarde a todos os telespectadores. A prioridade na saúde, ela é uma situação colocada enquanto prioridade do governador eleito Pedro Táxi. Ela não é uma responsabilidade só hoje de Marco Aurélio na Secretaria Estadual de Saúde. É de toda a equipe hoje que faz a gestão do estado de Mato Grosso. São problemas dos mais diversos, os detectados enquanto transição e agora tendo acesso ao interior do estado, né, descobrindo situações que nevralgicamente implicam em resultados insatisfatórios no trabalho finalístico. Questões administrativas, questão de logísticas, contratações de serviços realizados sem contratos com regras estabelecidas. Então são situações que vão nos colocar a prioridade de fazer o carro andar com o pneu furado, mas tendo a perspectiva de que onde a gente quer chegar, em que linhas gerais foram estabelecidas. E essas linhas são as mesmas apresentadas no plano de governo do candidato Pedro Táxi. Nós, nesse ponto, fomos muito nevrálgicas e apontamos exatamente quais eram os pontos que devem e deverão ser enfrentados de forma mais contundente. Secretário Marco Aurélio, a saúde é algo que atinge e afeta, ou melhor, os problemas na área da saúde é algo que atinge e afeta toda a população do estado de Mato Grosso. O senhor me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas eu não me lembro de ver o estado de Mato Grosso numa situação tão degradante na área da saúde como nos últimos 20 anos, por exemplo. Principalmente agora, nesses últimos anos da administração que se encerrou. Eu falo isso porque nós estamos vendo faltar de tudo no estado de Mato Grosso. Falta leitos de UTIs, falta leitos de UTIs para crianças, falta vagas em hospitais, poucos são os hospitais hoje que conseguem atender a população. Estamos vendo uma estrutura de saúde sucateada, funcionários desmotivados, uma população desesperada que não sabe o que fazer para poder ter o seu atendimento assegurado. Perfeito. Vocês receberam uma incumbência expressa do governador, que é de 100 dias, traçar um panorama, traçar uma condição que permita que problemas pontuais sejam resolvidos urgentemente. Eu pergunto ao senhor, já consegue se enxergar uma luz no final do túnel para que problemas pontuais como falta de medicamento, como atendimento médico, como exames sejam atendidos, sejam concedidos para a população? Seguramente, Guinelo. Já temos essa luz no final do túnel? Já tem essa luz no fim do túnel e nós não vamos fazer reinvenção da roda.
né? É exatamente colocar os princípios e diretrizes do Sistema Único já estabelecidos a funcionar de maneira que eu tenha como referência primeira as necessidades e os problemas da população. Tendo isso como referência, é fácil você organizar o sistema para que dê conta desse serviço. Você já tem isso já mapeado, essas necessidades que o senhor diz da população imediatas? Boa parte delas já. Quais seriam, secretário? Quando nós falamos de problemas da população, estamos falando das doenças, dos agravos, dos motivos que matam a população matogrossense. Isso é tranquilo, isso já tem apresentado, já desde a época da discussão do plano de governo, estavam identificados os principais agravos. Nós estamos trabalhando com uma situação de a população viver mais e com doenças crônicas. Isso significa a necessidade de medicamentos de acompanhamento sistemático pelo Serviço Público de Saúde. Então, não basta pensar de resolver a situação hoje apresentada de forma emergencial. Ela tem que ser pensada como garantir que não falte medicamento hoje, mas garantir também que a população não precise sair do estado para ter tratamento fora do domicílio em outros estados, né? Com isso, você garantir que você utilize toda a capacidade instalada hoje no Mato Grosso e a população seja atendida mais próximo de onde ela mora. Estamos falando aí de colocar como uma prioridade zero que os municípios se organizem, o Estado cumpra a sua função de ser ordenador e garantir o suporte técnico, logístico, financeiro para que as pessoas sejam atendidas onde elas moram. Estou falando de priorizar a organização da atenção básica, para que você minimize a ida das demandas para os serviços hospitalares, pronto atendimento, e que efetivamente as pessoas que procurem serviço são pessoas que justifiquem as doenças que o acometem, esse tipo de especialidade. E aí nós já começamos a conversar com os municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Por que Cuiabá e Várzea Grande? Porque é aqui que está a parte da maior complexidade dos serviços. E esses serviços são contratualizados com os respectivos municípios. Então, se os municípios conseguirem estabelecer essas regras com os contratados e fazer acompanhamento, controle e avaliação, nós estamos simultaneamente atacando problemas de falta de uso dos serviços contratados, uso inadequado, redução de custos dos serviços e, consequentemente, atendendo a população, diminui as demandas judiciais. Com relação aos municípios, o senhor citou agora aí de, nesse momento, dar essa prioridade aqui para Cuiabá e Várzea Grande. Mas com relação aos outros municípios, porque grande parte dos municípios hoje de Mato Grosso estão perecendo por falta de atendimento e de acompanhamento do Estado. O que nós mais ouvimos aí, secretário, ao longo desses últimos anos, foram prefeitos fazendo verdadeiras caravanas vindo para cá em busca de cumprimentos de contratos que não foram feitos, de recursos que não foram repassados. Nós temos casos dramáticos de Rondonópolis, de Sinop, de Alta Floresta, de Colniza, que está nos assistindo agora, de cidades como Poxoréu, por exemplo, que ficaram verdadeiramente abandonados, desassistidos. Como preencher essa lacuna? Como resolver isso de forma que esses pacientes desses municípios tenham esse atendimento lá na base? Perfeito. Você está colocando um problema que é conhecido e é uma situação que, se não for enfrentada já, nós estamos colocando a população do estado de Mato Grosso a pagar um preço onde ela não precisa, né? É fato que o estado de Mato Grosso hoje deve os municípios. Isso é uma situação que estou falando como regra geral, de ter pendência de repasses da contribuição do Estado para os municípios de outubro, novembro, dezembro. Na ordem de quantos hoje isso, secretário? Nós estamos falando aí de uma ordem de praticamente de 14 milhões mensais de repasse. Aí você multiplica, se fôssemos só apenas 3 meses, tem municípios que têm mais débitos. Estamos falando de débitos de repasse para atenção básica, para assistência farmacêutica, para média alta complexidade, para serviços de apoio de transporte. Então, essas situações nós estamos identificando para que possamos fazer o pagamento em dia, o Estado efetivamente cumprir uma função sua e os débitos fazer uma pactuação de fazer um escalonamento de pagamento para que o gestor municipal possa ter a convicção de que ele vai receber a contribuição do Estado no tempo e hora oportuno. O senhor tem no seu orçamento agora alocado para 2015
montante de 1 bilhão 200 e alguns milhões, perto de 1 bilhão 300 milhões de reais. Eu lhe pergunto, estes recursos, este orçamento, ele vai atender às suas necessidades ou vai haver a necessidade de uma verdadeira reengenharia, né? Idas e voltas em busca de recursos para poder tapar esses buracos? Estamos falando de muito dinheiro, mas estamos falando também de restos a pagar, identificados já, aproximadamente na casa de 327 milhões. Então, quer dizer, o senhor já nem vai ter esse orçamento de 1 bilhão 200. Já baixamos aí para a casa dos milhões. Saímos da casa de bilhões e voltamos para a casa dos milhões. Exatamente. Então, isso realmente vai fazer, colocar como prioridade a necessidade de uma reengenharia. Mas a gestão em cima de contratos com regras estabelecidas, com resultados, produtos estabelecidos, pactuados, isso já aponta para uma melhora substancial da prestação de serviço para a população usuária. Isso é uma condição sine qua non. Quando eu falo de questões administrativas, eu estou colocando de você ter desestruturado muito as áreas meios da Secretaria de Estado de Saúde. Hoje, se você tiver necessidade de fazer uma licitação, né, você tem dificuldades em concretizá-la no tempo que a população precisa. Nós vivenciamos durante o ano de 2014 sem ter ocorrido praticamente nenhuma aquisição de insumos para o Hemocentro. Você consegue imaginar um serviço dessa monta não tendo suporte? Efetivamente, tivemos a redução de quase 52% dos serviços oferecidos à população, não por falta de recursos humanos, mas por falta de insumos para que o serviço fosse ofertado. Então, aí passa por uma estruturação de você fazer o processo de identificação, reconhecimento de um estoque regulador e compra. Não estamos falando de viabilizar isso num estalar de dedos, mas isso é uma condição já reconhecida. Estamos trabalhando para criar condições para que esse serviço tenha todas as condições de oferecer à população o uso do que já tem. Não estamos falando de nada novo, de garantir o serviço já com capacidade instalada. Que os trabalhadores possam efetivamente mostrar a sua potencialidade na prestação de serviço. Entendi. Condições de local de trabalho, de ambiência de trabalho, são situações hoje que nenhuma área da Secretaria Administrativa Assistencial escapa. Secretário, contratos assinados pela Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso. Há indício de irregularidade de alguns contratos. Até foram levantados pela própria equipe, né, no período ali, obviamente, de transição. E obras de hospitais que foram iniciadas, contratos firmados com empreiteiras e que não foram concluídas. Como resolver essa questão de forma rápida para que não passe a ser mais um elefante branco hoje dentro do estado de Mato Grosso? Quando eu lhe disse que a responsabilidade do setor saúde não está só no secretário de Estado de Saúde, é uma responsabilidade de todo o governo, o governador tem determinado para todos os seus secretários a devida interlocução, articulação de otimizar a capacidade de hoje, os recursos nossos. Então, nós estamos trabalhando diretamente com a Secretaria de Cidades, né, com a Secretaria de Fazenda, Secretaria de Gestão, Secretaria de Planejamento, para que a gente possa ter esse reconhecimento e unir forças para fazer frente a essas situações que precisam ter resposta imediata. Estamos falando hoje do antigo Hospital Central, né, que existe uma determinação judicial de concluir a obra. Estamos estudando a melhor maneira de que perfil essa unidade deva ter para atender a população matogrossense e, principalmente, a capacidade instalada de recursos humanos, de tecnologia disponível já no Estado, para não pensar em criar um problema futuramente. Porque a dificuldade não é construir um hospital. A dificuldade é garantir o seu funcionamento e que atenda depois a população matogrossense. Então, isso é uma preocupação que nos acompanha, porque a gente não vai ser irresponsável de concluir uma obra sem a garantia de que ele tenha condições de funcionar. Falei do Hospital Central. Temos uma outra com o Hospital Novo, o Hospital Universitário Júlio Miller, né, em parceria da Universidade com a Secretaria de Estado de Saúde. Também é de total interesse nosso, da gestão, de terminar essa obra. Mas aí nós temos um lapso temporal
frente ao que a gente encontrou do quanto a obra caminhou, das dificuldades técnicas operacionais que precisam ser equacionadas. E aí nós juntamos força entre as secretarias de Estado de Mato Grosso, quando eu falo de Secretaria de Saúde, Secretaria de Cidade, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento, de Gestão, para ordenarmos o melhor meio jurídico de fazer frente que essas obras caminhem de forma célere e com um espaço temporal que atenda às necessidades do desembolso de dinheiro que vai ser necessário. Com relação aos hospitais regionais e às OSS, elas vão ser mantidas ou esses contratos eles vão ser rompidos e o Estado passa a absorver toda a responsabilidade? Nós temos hoje no Estado 3 hospitais que estão sendo administrados com organizações sociais. Estou falando de Hospital de Sorriso, de Rondonópolis e de Cáceres, com 3 organizações sociais. Estamos com 3 hospitais sob intervenção do Estado, Sinop, Alta Floresta e Colíder. E estamos com o Hospital Metropolitano, já que nem teve intervenção, já foi rescisão de contrato direto, onde o Estado está fazendo a gestão dele. Temos ainda, por uma decisão já no final do governo passado, a estadualização do Hospital de Peixoto de Azevedo, né? Nós temos 2 hospitais municipais que estão sendo geridos por consórcios intermunicipais de saúde, onde os próprios prefeitos fazem a gestão, que atendem a região, não só a população daquele município. Estamos falando de Água Boa, falando de Barra do Bugres e Diamantino, né? Então você vê que a explicação não é tão simples, porque eu estou falando de vários hospitais. Hoje nós temos uma situação enfrentada que praticamente 50% do efetivo de estatutário da Secretaria Estadual de Saúde tem o equivalente a contratados por contrato de CLT. Existe o limite da responsabilidade fiscal. Então nós não conseguimos hoje incorporar isso via Estado. Então, por mais que a vontade seja de ser gestão própria, nós temos alguns empecilhos legais nisso. Temos alternativas já conversadas, estamos analisando os melhores caminhos para isso, de fazer a gestão própria, sim, enquanto Estado, a gestão por serviços filantrópicos, a gestão pelos consórcios intermunicipais de saúde e também a própria estabelecimento de parceria público-privada, como alternativas para, né? Não são respostas que a gente consegue dar de forma rápida, porque existem fatores a serem analisados na capacidade instalada, nos equipamentos, na tecnologia, dos serviços que são contratados com os próprios municípios, gestores municipais, e os serviços que são contratualizados diretamente com a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso. Estou falando, além desses hospitais, de mais 7 que são conveniados com a Secretaria de Estado de Saúde. São hospitais filantrópicos. Então, essa organização, essa reengenharia, passa sim para a gente tomar a decisão de uma peça tem relação direta com a outra. E isso já tem data já determinada para que se tenha já definido como vai ser o processo daqui para frente, ou isso passa por esse período de 100 dias? Isso passa por esse período de 100 dias, mas nós temos já um apontamento que foi uma lei aprovada na Assembleia, o governador Simval sancionou, estipulando o prazo para permanência com condições sociais em 360 dias. Então isso nos coloca aí aproximadamente somente mais 120 dias para ter uma decisão definitiva do modelo de gestão. E aí eu gostaria de ressalvar que o que está apontando como possível, a gente vai estar discutindo isso com os conselhos instituídos, Conselho Estadual de Saúde, com os sindicatos médicos, Conselho Regional de Medicina, de Enfermagem, Psicologia, a melhor maneira de fazer frente à gestão desses serviços. E a alternativa que se apresenta são de vários modelos de gestão, inclusive com a gestão por organização social, mas dentro dos moldes onde ele atenda às regras estabelecidas pelo governo do Estado através da política estadual de saúde. Hoje o senhor tem quantos funcionários hoje, colaboradores, efetivos e contratados hoje, lotados na pasta da saúde? Na Secretaria Estadual de Saúde, entenda-se todas as unidades desconcentradas, nós temos em torno de 4.000 servidores ativos efetivos, né?
4.400 aproximadamente. Ativos? Ativos. E efetivos? E efetivos, concursados. Certo. E contratados? Contratados hoje tem 79 servidores apenas contratados direto pela Secretaria de Estado. Vai ter concurso público para a área da saúde em 2015? Há necessidade de concurso. E mais quantas vagas? Nós já temos estabelecido hoje, já em termos de vagas, quase 9.000 vagas. Né? Dentro dessas 4.400 que eu falei para você, tem um diferencial de 5.000, menos de 5.000 vagas. A dificuldade do concurso público do jeito que a situação está hoje. Nós não sabemos exatamente a força de trabalho existente, onde está, como está e quais são as necessidades, que perfis para atuação. Então, enquanto não fizer esse trabalho, nós estamos falando de um concurso sem a convicção de que estamos efetivamente chamando para o corpo da Secretaria Estadual profissionais que vão ser demandados nas suas respectivas áreas. Então, o concurso público é um apontamento já apresentado pelo governador, é a linha que a gente vai trabalhar de efetivação desses trabalhadores, mas precisamos fazer um trabalho prévio, que é de reconhecer a efetiva demanda, necessidade dos perfis profissionais. Aí eu falo de médicos, enfermeiros, psicólogos, assistente social, médico e qual é? Estou falando de médico ginecologista, pediatra, cardiologista, oftalmo. É esse detalhamento operacional que vai demandar um tempo para nós desencadearmos a contratação via concurso público. Secretário, duas perguntas eu não posso deixar de fazer. A primeira passa pela questão dos funcionários. Hoje, grande parte dos funcionários lotados na área da saúde estão desmotivados, desanimados, por conta da falta de estrutura, como dizíamos no início, não acreditando mais da possibilidade de melhora diante de um cenário que hoje está pintado. Como o senhor pretende reverter esta situação, pegando o gancho exatamente do que o senhor acabou de falar agora, que está fazendo uma avaliação, um estudo para saber efetivamente qual o grau de comprometimento de cada funcionário hoje dentro da pasta? O estudo não é exatamente do grau de comprometimento dos servidores. Sendo servidor de carreira, eu tenho a petulância de dizer que este é o momento dos servidores de carreira mostrar o que precisa ser feito e como deve ser feito. E é fato que vivenciamos momentos onde as condições não foram dadas, não foram adequadas, minimamente, inclusive de ambiente de trabalho e da posição técnica ser levada em consideração no processo de tomada de decisão. E isso a gente não vai convencer, falar, vamos agir, e eu acho que as ações vão exatamente criar condições dos trabalhadores se envolver diretamente. Porque nós já conversamos com servidores em alguns momentos e dissemos, este momento é ímpar, é o momento que nós desejamos por 7, 8, 9, 10, 11 anos de ter a possibilidade de que pudéssemos fazer frente à gestão dos serviços. O governador Pedro Táxi está possibilitando isso quando coloca um servidor de carreira na gestão dos serviços. E é nesse sentido que a gente vai, sim, possibilitar que todos os servidores, juntamente com a população usuária, diga os problemas são esses e as maneiras, as possibilidades alternativas de equacionamento deles são essas. Com relação agora, só para nós encerrarmos, secretário, a população lhe ouviu agora falando, dando essas explicações, muitas delas mais técnicas, dentro de um trabalho que está sendo feito na pasta. Mas o que falar para esse senhor que está nos assistindo, para essa senhora, que procurou hoje por um médico, por um atendimento, por um medicamento que não encontrou, quer seja aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, lá em Rondonópolis, Primavera do Leste, Colniza, Alta Floresta, enfim, o que dizer para eles agora, nesse momento? Eu falo sem nenhuma preocupação de que a situação vai melhorar e essa situação vivenciada pela população de falta de medicamento, de falta de acesso aos serviços, de não conseguir ter essa credibilidade, esse é um panorama que está com os dias contados, né? Por quê? O Estado vai cumprir a sua função de fazer o apoio para os municípios, de ser o ordenador da política de saúde. E nesse sentido, não tem como ficar pior do que está.
E aí a população vai sentir concretamente já isso. Nós temos problemas hoje de demandas judiciais interferindo na gestão, inclusive financeira, dos serviços. Estamos trabalhando também nessa vertente para que a gente possa ter autonomia de garantir que a população precise e ela seja prontamente e proativamente atendida. Então, esse trabalho, quando a gente fala de diagnóstico, de análise da organização da rede, ele é fundamental para que a gente possa, na verdade, mostrar com resultados concretos para a população. E eu solicito à população toda que nos ajude na execução de serviços, sejam fiscalizadores e nos cobrem. Nós não vamos ter nenhum problema de acolher essas críticas, sugestões e de fazer frente da melhor maneira possível que a população possa ser atendida. Conversamos nessa tarde com o secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, Marco Aurélio Bertúlio. Muito obrigado, secretário, pela sua vinda aqui. Obviamente, vamos aguardar passar esses 100 dias. Nós queremos trazê-lo novamente aqui, até para que o senhor possa passar à sociedade o que fora feito e como nós vamos ter aí o Estado de Mato Grosso na área da saúde daqui para frente. Obrigado, Perfeito, sucesso. Agnello. Deus lhe abençoe. Obrigado. Dê muita sabedoria à frente dessa pasta aí, viu? Muito obrigado. Obrigado.